Agora vamos verificar a posição relativa entre uma reta e um plano no espaço 3D. Uma reta pode ser paralela a um plano, perpendicular a um plano ou oblíqua a um plano. Uma reta é paralela a um plano quando mantém sempre a mesma distância a este plano, ou seja, não terá um ponto de intersecção com o mesmo. Agora vamos fazer uma análise do paralelismo entre reta e plano a partir desta tabela constante na página 70 do livro do professor Daniel Guimarães. Bem, começaríamos com os casos mais simples, bastante óbvios. Por exemplo, reta genérica a plano horizontal. Imaginem no espaço. Vocês podem utilizar um lápis e uma folha para simular esta situação e melhor visualizar. Então, neste caso, nunca serão paralelos. Uma reta genérica é sempre oblíqua a um plano horizontal. Agora, uma reta horizontal com um plano horizontal, né? Também é um caso bastante óbvio. Uma reta horizontal ou será sempre paralela a um plano horizontal ou estará contida nele se tiver a sua mesma cota. Agora, uma reta vertical e um plano genérico. Bem óbvio, né? Nunca serão paralelos, já que a reta sempre vai seccionar o plano genérico. Uma reta vertical com plano horizontal são sempre perpendiculares, portanto, nunca serão paralelos. Uma reta vertical com um plano vertical serão sempre paralelos. Então, são situações bem óbvias. Agora, existem outras situações que se tem de fazer verificações, ou uma verificação um pouquinho mais complexa, ou uma verificação bastante simples. Aqui, o caso 6, reta horizontal com plano vertical. Quando que uma reta horizontal será paralela a um plano vertical? Somente quando a projeção da reta for paralela ao traço do plano, né? Isto também nós vamos ter que verificar em épura, mas fica bastante óbvio apenas por imaginar esta situação no espaço. Agora, quando que uma reta horizontal será paralela a um plano genérico? Uma reta horizontal será paralela a um plano genérico quando ela for paralela às horizontais do plano. E este caso é o que exige uma verificação maior, quando que uma reta genérica será paralela a um plano genérico. Vamos mostrar esta verificação como é feita. Então, aqui temos uma caracterização no espaço tridimensional e vamos verificar esse paralelismo entre uma reta e um plano. Bom, da geometria espacial, uma reta é paralela a um determinado plano se e somente se esta reta daqui do espaço for paralela a uma reta que pertença ao plano alfa. A reta R será paralela ao plano alfa se e somente se por alfa conduzirmos uma determinada reta, neste caso S, ou seja, S estará apoiada no mínimo em duas horizontais deste plano alfa. Se S estiver contida em alfa e S for paralela a R, podemos afirmar que R será paralelo a alfa. Por isso que é importante verificarmos as aulas anteriores a questão de paralelismo entre retas. Para saber o paralelismo entre reta e plano, é fundamental conhecermos paralelismo entre retas. É importante lembrar que esta condição para uma reta genérica ser paralela a um plano genérico, ela é válida para o paralelismo de qualquer reta com qualquer plano. Nos casos mais simples, não precisamos deste pressuposto para a identificação do paralelismo ou não paralelismo. Mas no caso da reta genérica ser paralela ou não a um plano genérico, só podemos verificar
a partir deste pressuposto. Muito bem, então vamos para um exemplo que envolve o paralelismo entre reta e plano. Pode afirmar que ocorre o paralelismo entre reta e plano. R é paralelo a P, C somente C, P tiver uma reta S, ou seja, S estiver contida em P, e S, por sua vez, for paralela à reta R. Agora vamos ver a perpendicularidade entre reta e plano. Uma reta será perpendicular a um plano quando for concorrente com este, tiver um ponto em comum, e formar um ângulo de 90 graus com o mesmo. De modo geral, existe um pressuposto da geometria espacial de que uma reta é perpendicular a um plano quando é perpendicular a duas retas concorrentes do plano. Então, se utilizarmos uma tabela também para analisarmos caso a caso a perpendicularidade entre reta e plano, veremos que estas situações são bastante intuitivas e podem ser visualizadas até mesmo com o auxílio de um lápis e um papel. Uma reta vertical e um plano vertical jamais serão perpendiculares. Uma reta vertical com plano genérico jamais serão perpendiculares. Uma reta horizontal com plano horizontal também não podem ser perpendiculares. Uma reta horizontal e um plano genérico nunca serão perpendiculares. Também nunca uma reta genérica será perpendicular a um plano vertical. E jamais uma reta genérica será perpendicular a um plano horizontal. Por outro lado, no caso de uma reta vertical, ela sempre será perpendicular a um plano horizontal, isso é bastante óbvio. Agora, tem casos onde se precisa fazer uma verificação da perpendicularidade entre reta e plano. O primeiro caso é uma reta horizontal em relação a um plano vertical. É preciso fazer uma verificação bastante simples, que no caso é verificar se a projeção horizontal da reta horizontal é perpendicular ao traço do plano vertical. Neste caso, a reta será perpendicular ao plano. E no caso de uma reta genérica e um plano genérico, a verificação já demanda o conhecimento de maiores parâmetros, como veremos a seguir. Então, observem aqui que temos uma situação onde uma reta genérica P é perpendicular a um plano genérico alfa. E eles têm o seu ponto de intersecção aqui. Se nós tomarmos esta reta, vamos ver que a sua projeção horizontal está aqui. E onde é que está a projeção da escala de declive do plano? Tem esta direção aqui também. A escala de maior declive do plano tem a sua projeção nesta direção, paralela à escala de declive da reta ou confundida, né? Porque se quiséssemos representar a escala de declive deste plano aqui, neste lugar, a sua projeção seria confundida. Sendo perpendiculares, aqui está se formando um triângulo retângulo, onde eu estou passando a mão sobre os lados desse triângulo retângulo. Estes segmentos são os intervalos. Este aqui é um intervalo do plano alfa, né, porque o plano alfa tem sua reta de maior declive nesta direção. Então, este trecho aqui também é um trecho de maior declive de alfa. E, da mesma forma, aqui temos o intervalo da reta P da reta genérica, né? Vocês sabem que o intervalo informa qual é a distância horizontal correspondente a uma distância vertical dada. Então, aqui se tivermos a distância vertical igual a 1, este será o intervalo unitário do plano alfa e este será o intervalo unitário da reta P. Agora vamos ver que, a partir do entendimento desta situação, nós conseguimos chegar no entendimento dos três pressupostos que acontecem
quando uma reta genérica é perpendicular a um plano genérico? Primeiro, a sua projeção é paralela à escala de declive do plano, ou confundida. O segundo pressuposto, o sentido de graduação seja contrário ao sentido de graduação da escala do plano. O plano está indo de 0 a 1, né? E a reta está indo de 0 a 1 neste sentido. Então, o sentido de graduação vai ser o inverso. E o terceiro pressuposto, bem importante, é que seu intervalo unitário seja o inverso do intervalo unitário do plano. Então, para chegarmos ao entendimento desta propriedade, temos de entender aqui um conceito que se aplica ao triângulo retângulo, a este triângulo retângulo que se forma aqui. Observe o seguinte, se virmos este triângulo retângulo bem de frente, nesta situação, veremos que temos um triângulo retângulo, onde aqui está a reta de maior declive do plano alfa, aqui está a reta P, que é perpendicular ao plano alfa. Neste trecho está o intervalo do plano alfa e neste trecho o intervalo da reta P. E aqui a diferença de cotas entre o ponto de intersecção do plano alfa e da sua reta perpendicular P e um plano horizontal que estamos considerando. Note que, sendo este aqui um triângulo retângulo, podemos identificar elementos que são da própria geometria do triângulo retângulo, quais sejam. Aqui temos os catetos de um triângulo retângulo e aqui temos a hipotenusa do mesmo triângulo retângulo. Este segmento é chamado a altura relativa à hipotenusa. E estes dois segmentos são chamados as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, este segmento, justamente a projeção deste cateto menor sobre a hipotenusa, e este segmento aqui é a projeção do cateto maior sobre a hipotenusa. E existe um conceito do triângulo retângulo que diz que o quadrado da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto dos catetos sobre a hipotenusa. H ao quadrado é igual a IA vezes IP. Se H for igual a 1, ou seja, um intervalo unitário, então podemos substituir 1 ao quadrado igual a IA vezes IP. 1 igual a IA vezes IP. Assim, IA, o intervalo do plano alfa, igual a 1 sobre o intervalo de P. E o intervalo da reta P é igual a 1 sobre o intervalo de alfa. Daí vem o terceiro pressuposto de que o intervalo unitário de uma reta perpendicular a um plano é o inverso do intervalo deste plano. E do mesmo modo, o intervalo unitário deste plano é o inverso do intervalo da reta que lhe é perpendicular. Então, aqui vocês têm em épura um exemplo de uma reta P que é perpendicular ao plano alfa, que está sendo representado pela sua reta de maior declive Q. A mesma situação que nós ilustramos vendo esta perpendicularidade sob um ponto de vista vertical. Aqui está em épura, né? Então, podemos conferir os três pressupostos. Primeiro, a projeção da reta é paralela à escala de declive do plano. Ok. Segundo pressuposto, o sentido de graduação da reta é o contrário do sentido de graduação do plano. O plano está crescendo da esquerda para a direita e a reta está crescendo da direita para a esquerda. E o terceiro pressuposto,
intervalo unitário da reta seja o inverso do intervalo do plano e vice-versa. Então, nós podemos ver aqui graficamente a representação dessa situação em que os intervalos são inversos. Aqui está o comprimento do intervalo unitário da reta P e aqui está o comprimento do intervalo unitário do plano alfa. Então, essa perpendicularidade poderia ser investigada ou determinada graficamente, através de um rebatimento de plano vertical, para podermos fazer este desenho, ou poderia ser determinada algebricamente, através daquela condição de perpendicularidade que explicamos. Tenham bons estudos!